De vez em quando eu prego, eu gosto de fazer uma pergunta que eu chamo pergunta de bobo. O que é pergunta de bobo, pastor? É aquela que eu já sei a resposta. É aquela que qualquer um que fizer a pergunta que eu vou fazer, todo mundo vai dar uma mesma resposta. Mas eu faço essas perguntas de bobo, que eu já sei qual é a resposta que todo mundo vai dar, para depois fazer você refletir um pouquinho que a pergunta de bobo não é tão boba assim. Então olha só a pergunta de bobo que eu vou fazer e você vai responder. Tá certo? E depois eu vou fazer você refletir um pouquinho. Quem é que quer ter uma vida vitoriosa aqui? A metade não quer, eu vou perguntar de novo. Não sei se eu falei em IA, inglês, alemão, francês. Vou fazer a pergunta de novo. Quem é que quer ter uma vida vitoriosa? Maravilha. Eu também quero. É uma pergunta do óbvio. Agora eu vou ler um versículo para você e aí vou entrar na mensagem. Lucas capítulo 24, versículo 26. Lucas capítulo de número 24 e o versículo de número 26. Olha o que diz o texto da palavra. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Depois, irmão, não bota mais nenhum texto na tela. Só põe esse daí, o resto, se eu citar algum texto, não precisa botar na tela não. Ninguém tem dois processos mentais, só tem um. Ou presta atenção no que eu falo, ou vai olhar para a tela para ver o que está colocado. Então, é aqui comigo. Convinha que o Cristo padecesse para que entrasse na sua glória. Vai aqui o tema da minha palavra, o preço da vitória. Todo mundo quer vitória. Quem quer vitória aí? Eu! Ah, aleluia! É mesmo, é. Você quer vitória? É. Eu vou te dar a conta. Porque tem gente no mundo da igreja evangélica que pensa que vitória é uma bravata, gospel. Uma narrativa gospel. Não, filho. Eu vou te dar o preço se você de fato quer ter uma vida de vitória. E vou perguntar durante a mensagem. Pode ser que alguém desista. Não, obrigado, pastor. Eu fico assim mesmo, não quero mais vitória nenhuma, não. Então vamos para a conta da vitória. Se você quer ter vitória, quer na vida material, quer na vida espiritual, ou quer na vida emocional. Tudo tem preço. Então vamos lá. Número 1. Preço da vitória. Lutas. Se existe vitória, é porque tem vencedores e vencidos. Ninguém vence o nada. Eu sou vencedor de quê? De nada, eu sou vencedor. Eu sou vencedor do nada. Você é captador de vento igual a Dilma? É vencedor do vento? É vencedor do nada? Não, meu filho. Se você é vencedor, é porque tem o vitorioso e o derrotado. Tem o vencedor e o vencido. Então, o preço da vitória são lutas. E luta contra o quê? Se você quer ter vitória na vida, se prepare para enfrentar suas limitações. Você vai lutar contra as suas limitações. Vai ter que lutar contra a concorrência. Tem muita gente que quer a mesma coisa que tu quer na vida. E ainda fora lutar contra a concorrência, vai ter que lutar contra a maldade dos outros, a inveja dos outros, o ciúme dos outros. É o preço, queridão. Se você quer ter vitória. Agora, você quer ter vitória na vida espiritual? Rapaz, coisa boa. Se você quer ter vitória na vida espiritual, você vai ter que enfrentar e vencer o diabo. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 diz que
O diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E o apóstolo Paulo fala para a igreja, não é para pecador não. Efésios 4, 27, não dê lugar ao diabo. Não está falando para pecador, não está falando para crente que vem para a igreja, que carrega a Bíblia, fala língua estranha, dá glória a Deus, aleluia. Não dê lugar ao diabo. E Tiago 4,7 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Agora, olha que coisa interessante. Se você quer vencer o diabo, já que você quer vitória na vida espiritual, e a maneira de vencer o diabo é enfrentá-lo debaixo da cobertura de Deus, porque não tem outro jeito. E o apóstolo Paulo, também em Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10, ele vai dizer uma coisa para a igreja: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra príncipe das trevas, contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Está falando para crente, meu irmão. Olha onde é que é a nossa guerra. É no mundo do transcendente. E para você lutar contra o diabo, tem que se submeter a Deus e revestir da armadura de Deus para o embate. Agora, para você ter uma vida espiritual vitoriosa, tem uma outra luta, mas aí já é diferente, contra a sua própria natureza. Sabe como é que você luta contra a sua natureza? Primeiro, o maior inimigo seu não é o diabo. O diabo é inimigo externo. O maior inimigo seu é a natureza humana chamada carne, que não sai de você. E como é que se luta contra a carne? Olha que coisa interessante, a estratégia muda. Não, pastor, eu vou enfrentar minha carne. Nananina, não. Carne é para correr. Você luta contra a carne fugindo daquilo que atrai a sua natureza. Por quê? Porque Jesus falou em Mateus 26, 41, vigiai e orai para que não entreis em tentação, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é. E por que a carne é fraca? Romanos 8, 7 vai te responder. Porque ela não está sujeita à lei de Deus, a natureza humana não está sujeita à lei de Deus. E o apóstolo Paulo vai dizer em Efésios 6, 18, fugi da prostituição. Paulo vai escrever em Timóteo, 2 Timóteo 2, 22, foge dos desejos da mocidade. Então, se alguma coisa atrai a tua natureza para te derrotar, perna para quem te quer, saída pela direita. Aí eu sou um camarada que eu gosto de falar tudo bem explicadinho. Porque tem crente que mesmo você falando assim, ele não entende. Então eu vou falar em tese para você entender. Agora tu vai entender. Eu vou falar da figura masculina e da figura feminina. O que atrai mais a natureza humana no homem? Qual é o sentido do corpo? Porque os sentidos do corpo é que tiram a expressão do mundo externo para introjetar em nós, atingir a nossa mente, vontade e sentimentos. Então, qual é o sentido do corpo mais aguçado nos machos? A visão. A visão é o sentido mais aguçado no homem em termos gerais. Ok? Então, vamos lá. Vou falar em tese para você entender. Para dizer que eu não entendi o que o pastor falou. Então, você vai entender agora. E vou falar em tese. Está lá o camarada trabalhando numa empresa e o violão da empresa, a turbinada da empresa, a toda poderosa da empresa, bota os olhos em você e na linguagem do carioca está dando mole para você. Você olha, percebe e a tua visão registra. Pô, que mulher bonita.
Pô, mulher top. Atraiu você? Até aí não tem nenhum problema. Você não deixou de ser humano normal. O problema é o depois do atrair. O que é que você tem que fazer? Deixa eu cair fora disso. Vou passar a ficar distante, porque esse negócio aí não dá certo. Aí o irmão que pensa que é espiritual, não. Eu vou convidar ela para jantar, que eu vou pregar o evangelho. Eu sei onde é que você vai parar com ela depois do jantar. Então, ó, natureza humana, perna para quem te quer. Ah, as irmãs estão rindo. Eu vou dizer qual é o sentido mais aguçado na mulher. Audição. O somebody love. E aí um sagaz chega perto de você, e o homem que tem essa índole da conquista, não estou falando de bobo que fala besteira, imoralidade para uma mulher, mas o sagaz estrategista. Poxa, você é uma mulher diferente. Tem uma frasezinha normal. É a primeira. Você ouviu, você tem ouvido, não é surda? Você ouviu. Depois, passa um outro. Poxa, eu gosto do seu comportamento. Você se veste de maneira diferente. Pô, você é uma mulher bonita, mas diferente. Eu não escuto isso lá em casa há muito tempo. Ó, já, o cara vai lá e entra lá no teu coração pela audição. E aí começa o cara a alimentar com uma conversinha afiada, despropositadamente, que é o macho inteligente que quer conquistar, não é esses bocó, esses imbecis que te dão cantada com palavra baixa, não. Isso é idiota, facinho de você botar ele para correr. E também não é o que passa, é o que você convive. Isso vale para homem ou para mulher? É quem você convive, não é quem passa no teu caminho, não. É lá no trabalho, é na escola, é na vizinhança, é na igreja. É quem você convive. E aí, o cara só no sapatinho vem no parabababuribiobó. Ai, meu Deus. Então, cai fora. Para de ouvir. E aí eu aproveito, deixa eu dizer para os machos que estão aqui. Eu vou dizer como é que é o processo na mulher. Tudo que você fala para uma mulher vai entrar no ouvido, vai ao coração e pode sair do outro lado, mas pode ficar no coração. Mas o processo emocional da mulher, o que você fala para ela, entra no ouvido, vai no coração e pode sair pelo outro ouvido, mas pode ficar lá. Então cuidado com o que você fala com a mulher. Por exemplo, uma mulher chamar um homem de bobo, deixa de ser bobo, rapaz. O homem racionaliza. Na maioria das vezes, o que você falar para um homem entra no ouvido e sai pelo outro. Isso é o homem, ele racionaliza. Aí o cara vai. Essa mulher boba. Me chamou de boba. Já passou no coração. Olha, até para você dizer que a mulher é bonita, você tem que tomar cuidado. Eu, quando falo para minha esposa, e de vez em quando, porque se falar toda hora vira lugar comum e não tem graça. De vez em quando eu digo assim, hoje você está mais bonita, eu boto mais. Porque se eu chegar, você está bonita hoje por alguma acaso eu ando feia? Ela já interpreta de outro jeito, meu brother. Então cuidado. Mas eu estou falando dessas coisas, é o seguinte, para você vencer na vida espiritual, para vencer o diabo é enfrentar sua natureza, correr. Se você quer vencer, o apóstolo Paulo, ele é incrível. Em Romanos, no capítulo 7, a partir do versículo 19, ele fala em síntese uma coisa incrível da natureza humana. O bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, isso eu faço. Então eu descubro uma lei que está em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Aí ele dá a resposta. Mas dou graças a Deus por Jesus Cristo.
Então essa guerra da nossa natureza, estou falando do apóstolo Paulo, ela vai existir. E para você poder vencê-la, você tem que fugir. Então, número 1, se você quer ser vitorioso, se prepare para enfrentar lutas. Número 2, se você quer ser vitorioso, eu te dou aqui o preço. Número 2, correr riscos. Agora presta atenção. Não é correr risco toda hora e não é por qualquer coisa. Existem 3 elementos para você correr um risco, para você ser vitorioso na vida. 3 fatores. Primeiro, a oportunidade. É uma oportunidade de ouro? Vai valer a pena eu correr o risco? Primeira análise. Você tem que analisar a oportunidade. Segundo lugar, você tem que analisar o cálculo. Tempo e a dimensão do que eu vou comprometer. Você não pode correr um risco de qualquer jeito. Não, tem que medir a oportunidade. Depois o cálculo. Quanto tempo eu vou gastar nesse negócio e o que eu vou comprometer? E terceiro, a estratégia. Porque eu não posso correr risco de qualquer jeito. Davi dá um exemplo sensacional. Quando Golias estava desafiando Israel, e Davi vê aquele desafio, Davi vai fazer uma pergunta: o que farão ao homem que vencer esse filisteu? Aí disseram para Davi: olha, o rei vai dar riqueza, a filha em casamento, e vai isentar o cara e a família de IPTU, IPVA, imposto de renda, ICMS, por toda a vida. Davi disse: vai valer a pena o risco. Você não pode comprometer tudo por causa de uma vitória, porque você pode perder tudo. E eu vou citar exemplos de tese para você entender. Apareceu uma oportunidade de ouro para você. Preste atenção, irmão. Uma oportunidade de ouro. Mas essa oportunidade de ouro, escute, eu não tenho o dinheiro todo, mas se eu vender a minha casa e comprar uma casa menor, eu não vou perder a segurança de uma casa que está na base da pirâmide da segurança emocional. Você tem um teto, mas eu vou para uma casa de um nível menor, porque eu vou querer correr um risco. Agora, você só tem uma casa, levou 20 anos para pagar, e você vende essa casa para um negócio, estou com pena de você. Você arriscou tudo. E se eu sou você, irmão, eu não assinava o documento. Ninguém mandou você vir no culto aqui hoje. Poxa, eu estava no maior blá 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 com a minha mulher para ela assinar aqui para a gente vender a casa. Levou 20 anos para comprar uma casa, e aí aparece um negócio, ele arrisca tudo. Você não está sendo sábio. Você tem que calcular, o que eu vou comprometer nisso aqui? Não, peraí, eu tenho que ter um mínimo de segurança. Eu não posso comprometer tudo. Meu querido, se você compromete tudo o tempo todo, se prepare para uma hora quebrar a cara. Mas nessa vida, para a gente conquistar coisas, a gente corre risco sim. Mas você não pode correr o risco de tudo e comprometer tudo por uma coisa que pode levar você para uma outra dimensão, mas que pode explodir você. Eu sei que é meio duro dar um glória a Deus numa hora dessa, eu já sei, eu conheço a mensagem que eu estou pregando. Mas eu estou instruindo você aqui. Se você quer ser vitorioso, luta. Se você quer ser vitorioso, vai passar por risco. Terceiro, você quer ser vitorioso? Tem alguém que quer ser vitorioso? Deixa eu ver se tem alguém, sobrou alguém aqui.
Sobrou, uns 70% ainda estão aqui. Se você quer ser vitorioso, renúncia. 3 coisas principais para você renunciar: o que você gosta, posição e conforto. Eu acho interessante falar aqui para a garotada. Não, eu quero fazer medicina. Bem, você deve querer gostar de estudar. Em primeiro lugar. Você quer fazer medicina? Então quem quer fazer medicina é porque gosta de estudar. Em segundo lugar, você vai ter que abrir mão de muita coisa. A brincadeira com a turma, se é homem, o futebol de final de semana, de sábado, passear para lá e para cá, porque você vai ter que renunciar a alguma coisa que você gosta por um objetivo maior. Não acontece aqui em Niterói, acontece lá no Rio de Janeiro, lá na minha região lá. Aqui não tem essa gente. Eu fico olhando, pastor, eu fico olhando o cara com um carro de 400 mil reais e que mora de aluguel. É burro ou estúpido? Já tem irmão que disse que as duas coisas. Como é que o cara anda num carro de 400 mil conto e mora de aluguel? Não era melhor andar num carrinho 0,5, não é nem 1,0, e você ajudar a comprar uma casa? Tem que renunciar. Não, eu moro de aluguel e quero comprar uma casa. Só come em restaurante? Tira férias e gasta uma nota? Querido, tem que ter renúncia. Não pode chegar num shopping que compra o que não precisa. Tem que ter renúncia. Como é que você quer ser vitorioso se você não renuncia a nada? Meu queridão, até na vida espiritual você renuncia o pecado. Olha, deixa eu dizer uma coisa de uma frase estúpida que as pessoas não sabem definir. O mundo não tem nada para nós. Que mundo é esse que você está falando? O mundo não tem nada para nós. Eu ouvi essa frase desde que eu sou criança na igreja. Não, peraí. O mundo não tem nada para mim na questão da vida eterna. Mas para me atrair? Para me dar prazer? Para me dar satisfação, pessoal? O mundo tá assim, meu brother, de coisa. Tá assim. E você renuncia. Por quê? Porque você entregou sua vida a Cristo. Porque a sua visão é espiritual. Porque você crê na vida eterna. Porque você crê que Deus tem o melhor para você. Mas tem renúncia. Você precisa entender a diferença de sacrifício para sofrimento. Sofrimento é sentir dor, padecer por alguma coisa. Isso é sofrimento. Sacrifício é renúncia voluntária, privação por objetivo. Então a renúncia, ela tem não sofrimento, mas ela tem sacrifício. Vou mostrar para você duas coisas. Sofrimento, a mulher estéril que não pode gerar filhos. Sacrifício, 9 meses de gravidez. É um sacrifício pelo objetivo, vai ser mãe. Então, na renúncia não é sofrimento, mas a renúncia tem sacrifício. Uma casa melhor, um carro melhor, uma roupa melhor, um restaurante melhor, eu vou deixar porque eu tenho um objetivo. Número 4. Se alguém aqui está disposto a ser vitorioso, segura mais uma receitazinha do preço. Gastar tempo e energia.
Nós estamos vivendo, irmãos, uma sociedade do aqui e do agora. Tem gente que pensa que a vida é igual filmezinho de Zap Zap. O único lugar que você entra pobre e 2 horas depois é bilionário é filme da Netflix. É o único lugar que o cara entra pobre, 2 horas depois ele é um bilionário. Na vida, queridão, Jesus levou 30 anos para exercer um ministério de 3. Olha o tempo. Você quer ver uma coisa? Quando Deus mandou Samuel na casa de Jessé para ungir um novo rei, e que o profeta Samuel foi à casa de Jessé, 1 Reis, capítulo 16, e unge Davi, você acha o quê? Que quando o profeta derramou óleo sobre a cabeça de Davi, do lado de fora da casa tinha uma carruagem de ouro, com aqueles caras com trombeta, e já tinha uma coroa para tirar a roupa de pastor, botar a coroa na cabeça de Davi, uma roupa real. Olha o novo rei. Ele tinha aproximadamente 15 a 16 anos. Ele tinha aproximadamente 15 a 16 anos. Depois que ele recebe a unção de rei, agora vamos começar o processo. Ele é perseguido por Saul quase 10 anos implacavelmente. Foge daqui, vai para deserto, vai para montanha, vai para rocha, corre dali, vai para cá. E Saul no quengo dele querendo matá-lo. Mas foi ungido o rei? Vamos para o processo. Para chegar no lugar. Vai ter tempo. Vai gastar tempo e energia para amadurecer. Aí você chega em 2 Samuel, capítulo 3, versículo 1. E houve guerra prolongada entre a casa de Davi e a casa de Saul. E a casa de Davi prevaleceu. Mesmo ungido rei teve que lutar. Só em 2 Samuel, capítulo 5, é que Davi é rei sobre todo Israel. Ele foi ungido aos 15 anos. E só aos 30 sentou no trono. Gastou tempo e energia para aprender e para amadurecer. A vida não é fácil não, meu brother. Você não vai conquistar coisas da noite para o dia, não. Te prepare para gastar tempo e energia. Número 5, tem alguém aí ainda que quer ser vitorioso, sim ou não? Então eu vou continuar. Número 5. Está aqui o preço da vitória. Determinação. Você sabe o que é determinação? É decidir firmemente. Tomar uma decisão. É isso aqui que eu quero. Deus confirmou comigo. Eu estou debaixo da direção de Deus. Pode levantar capeta, homem, o diabo, sei lá quem. Levanta quem quiser. Eu não vou abrir mão. Eu vou até o final. Determinação. Em João 6,38, Jesus declara: eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então Jesus determinou: eu vou à terra para cumprir o propósito de salvar o homem. E você pensa que foi beleza? Em Mateus capítulo 4, o diabo persuade Jesus a sair do propósito. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Não precisa ter guerra entre nós. Vai-te, Satanás. Só o Senhor, seu Deus, adorarás e só Ele servirás. Satanás tentou persuadir Jesus. Os discípulos, Mateus 16, do 21 ao 23, quando Jesus falou que ele ia ser levado ao sacrifício, Pedrão toma a palavra e diz: eu não vou deixar. Nós não vamos deixar. Sabe o que Jesus respondeu para Pedrão? Para trás de mim, Satanás.
Tu está querendo me tirar do caminho, do objetivo? Estou mostrando para você. O sofrimento tentou persuadir Jesus. Mateus 26, 39. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas se não, que se faça a tua vontade. Os homens tentaram persuadir Jesus. Os homens tentaram. Em Mateus 27, 40. Tu não é o filho de Deus? Desce aí da cruz, salva-te a ti mesmo. Tentaram persuadir Jesus. Jesus foi determinado. Você está desistindo muito fácil. Você quer o quê? Você quer vitória sem luta? Você quer vitória sem adversidade? Seja determinado. Pode vir capeta, pode vir linguarudo, pode vir fofoqueiro, pode vir gente que quer meu mal. Eu vou seguir até o final, até a vitória total. Mas se você quer vitória, no preço da vitória também tem sofrimento, desgaste emocional, físico. Olha o texto. Convinha que o Cristo padecesse para que entrasse na sua glória. Tem sofrimento, sim. Sofrimento emocional, desgaste físico, tem sim. É preço que tem que se pagar, irmão. Que você tem que entender. Agora, olha que coisa interessante. Parece que é antagônica. Parece que não é verdade. Mas o preço da vitória tem uma coisa também chamada derrota. Ué, se é vitória, como é que é derrota? Calma. Primeiro eu desafio você me apresentar um homem vitorioso na face da terra que não tenha sofrido derrotas na sua vida. Você quer Jesus? Estou falando à luz da humanidade e não do propósito espiritual. Por algum acaso, alguém que morre é vitória ou é derrota? À luz da lógica humana. É derrota. Jesus morreu. Seus inimigos levaram ele à morte. Só que Jesus não foi assassinado. João capítulo 10, versículo 17 e 18 diz assim: é por isso que o Pai me ama, Jesus falando. Eu dou a minha vida para depois tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim. Eu tenho poder para dar e tenho poder para tornar a tomá-la. Você lembra quando o Pedrão, lá em Mateus capítulo 26, versículo 53, tirou a espada quando vieram prender Jesus? Qual foi a palavra que Jesus deu para ele? Que ele tentou cortar a cabeça do cara, mas só pegou na orelha. Qual foi a palavra de Jesus? Guarda essa espada, rapaz. Eu rogaria ao Pai e ele me enviaria 12 legiões de anjos. Então agora vamos traduzir para o cálculo. No Antigo Testamento, um anjo derrotou 185 mil homens de guerra. Uma legião romana tem entre 5 a 6 mil soldados. Então, 12 legiões, 72 mil anjos. 72 mil anjos multiplicado por 185 mil dá alguns bilhões. Você sabe o que Jesus está falando? Jesus está dizendo assim: olha, se eu quisesse, eu rogava o Pai, eu destruía tudo e voltava para a minha glória. Só que Jesus estava disposto e determinado a cumprir um propósito. Ele é que deu a vida dele. Qual é o propósito? Hebreus 2,14 diz
que pela sua morte aniquilasse aquele que tinha o império da morte, a saber, o diabo. Então você tem que entender o seguinte: quando o homem peca, Satanás passa a ter o domínio da morte. Se antes da morte e ressurreição de Cristo alguém morresse, não poderia ressuscitar para a vida eterna. E se ressuscitasse, ia morrer de novo. E aí Apocalipse 1,5 diz que Jesus Cristo é o primogênito dentre os mortos. Isso é, o primeiro a sair da morte para nunca mais voltar para lá. Em Apocalipse 1,18 ele vai dizer a sentença: eu que vivo e fui morto, mas estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. A morte e ressurreição de Cristo, Jesus tira da mão de Satanás o domínio da morte, para poder nos dar o direito à vida eterna. Mas ele morreu. Na vida da gente tem derrota. E sabe que a derrota faz parte do processo da vitória? Porque a derrota faz você fazer algumas coisas. Primeiro, quebrantamento. Você reconhece seus limites e fragilidades. Segundo, reflexão. Você para pensar. Onde é que eu errei? Por que errei? O que eu fiz de errado? Você vai fazer uma coisa chamada reflexão. Você vai fazer uma outra coisa, correção de rota. Por esse lado aqui não dá mais. E vai acontecer uma outra coisa, aprendizado. Para treinar você, para quando a vitória final chegar, você não jogar ela fora. Meu irmão, derrota. Eu já quebrei na vida, irmão. Não fala isso para mim, não. Está me vendo aqui no púlpito, eu vim aqui contar vantagem? Eu fiz uma coisa, quebrei. Quebrar é falir. Fiz a segunda, quebrei. Fiz a terceira, quebrei. Olha como é que eu sou teimoso. Fiz a quarta, quebrei. Fiz a quinta, quebrei. Aí o pessoal da minha família disse assim: não faz nada com ele não, porque eu acho que ele tem uma maldição. Porque tudo que ele faz, quebra. Fiz a sexta e quebrei. Só não fui para o número da perfeição, 7. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Eu nunca disse: ah, diabo, chifrudo dos infernos, ah, é porque eu quebrei. Não. Diabo nada. Sabe por que eu quebrei? Me meti em coisa que eu não sabia. Ouvi conselho errado. Não tinha experiência naquilo. Mas tudo isso que aconteceu, essas minhas derrotas, eu tirei lições para hoje estar aqui diante de vocês falando. As minhas derrotas foram aprendizado para a minha vida. Faz parte do processo da vitória. Até para tu não ficar besta. Sabe? Pensando que é a última Coca-Cola do deserto. Então, tudo isso aqui, queridão, é um processo que você passa para você ser vitorioso. Convinha que o Cristo padecesse para que entrasse na sua glória. A conclusão da minha palavra é essa aqui. A maior de todas as vitórias que você pode alcançar, você não pode e nem precisa pagar preço, porque já pagaram por você. Você só obedece condições. A maior de todas as vitórias não é você conquistar uma empresa, conquistar a presidência, conquistar um negócio, ter sucesso na vida. Tudo isso passa por esses processos aqui que eu te falei. Mas a maior vitória é a vida eterna por Cristo Jesus. Porque você não foi feito para viver 60, 70, nem 80 anos. Você foi feito para ser eterno. E aqui nessa vida você decide eternidade, se é céu ou se é inferno. Essa é a maior de todas
todas as vitórias. E quem pagou o preço foi Cristo com o seu sangue. Agora o que é que eu tenho que fazer? Obedecer procedimentos. Confessar meus pecados. Me arrepender dos meus pecados. Entregar minha vida a Deus e obedecer a sua palavra. São procedimentos que eu tenho que seguir. Agora o preço foi pago. O preço da salvação e da vida eterna, diz lá 1 Pedro 1,18, não foi com coisas corruptíveis que fostes comprado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo, de um cordeiro imaculado e incontaminado. Ele pagou o preço para que hoje você estivesse aqui nesse lugar, dando glória a Deus e aleluia, e tendo direito à vida eterna. Mas fique certo, meu amado, eu tenho aprendido na minha vida. Você sabe qual é o grande problema dos crentes? É espiritualizar tudo. Espiritualiza tudo como se ele nada. Não, eu não participo de nada. Eu te mostro o processo da vitória de Cristo para você entender isso que eu estou te falando. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não usurpou ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo. Olha o preço. Tomando a forma de servo, olha o preço. Fazendo-se semelhante aos homens, olha o preço. Achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, olha o preço. Sendo obediente até morte e morte de cruz, olha o preço que Jesus pagou. Agora olha o resultado. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, dando-lhe um nome acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Se ele pagou o preço da maior vitória aqui nessa vida, a gente também vai pagar o preço. Sabe por que Deus não entrega de mão beijada para você? Porque tudo que o homem recebe de mão beijada não cria escala de valor. Você quer uma prova? Isso é provado. 95% de quem vira milionário na loteria joga fora. 95% de quem vira milionário ao jogar na loteria joga fora. Por quê? Porque não sabe quanto custou. Começa a gastar, estourar dinheiro, fazer bobagem, entrar em coisa, daqui a pouco perdeu tudo. Isso é um dos exemplos mais vivos que tem. Mais vivos que tem. Sabe? O cara ganha centenas de milhões na loteria, 95% que ficaram milionários com loteria jogam fora tudo, porque não sabe o preço que paga. E aconselha papai e mamãe que lutou 30, 40 anos para conquistar alguma coisa, não dê moleza para esse moleque não, tá, filho? Não fica tratando o seu filhinho queridinho, amadinho, cheirosinho, dando tudo que ele quer, que ele vai jogar fora tudo que tu construiu. Deixa esse moleque gemer um pouco. Deixa ele sofrer um pouco. Deixa essa menina sentir o drama da vida, para ela poder valorizar você, para ela poder valorizar a vida, porque a vida não é a casa de papai e mamãe, que tem roupa lavada, comida, cama e ar-condicionado.
A vida, o pau quebra. Tem competitividade. Tem gente má. Tem gente perversa. A coisa não é fácil, mas você tem um Deus. Você tem um Deus que te dirige. Você tem o Espírito Santo que te orienta. Você tem um Deus que revela e que te dá direção. Siga em frente. Tem alguém aqui que foi fracassado na vida? Tem alguém aqui que perdeu tudo? Tem alguém aqui que quebrou a cara? Deus colocou essa palavra na minha boca e no meu coração, que a vida ainda não acabou. Porque se Deus não tiver nada com você mais aqui nessa terra, Ele te leva. Você está vivo, quebrado, debaixo de luta, ainda existe uma resposta. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Salmo 34, versículo 19. Não é pouca aflição não, meu irmão. O pau canta, o couro come. Isso é a vida. Mas não fica triste nem abaixa a cabeça não. Toca a vida. Tem propósito de Deus para você. Tem projeto de Deus para você. Não deu certo aqui? Muda a direção. Não fica dando cabeçada em ponta de faca, não. E de novo, e de novo, e de novo. E na mesma coisa. E vamos embora, vamos para outra coisa. Não adianta. Aqui chega. Aqui fechou. Deus está falando com alguém aqui. Muda aí, meu filho. Não fica com a mesma cantiga, não. Sofreu derrota. O pau está quebrando. A coisa não está acontecendo. Muda. Tem uma resposta aí na frente. Tem uma porta aberta para você aí na frente. Você vai fazer a tua parte para Deus olhar e dizer assim: Ele está fazendo tudo que é possível. Agora eu vou entrar nesse negócio aí. Irmãos, eu acho tão interessante quando Deus olha para Gideão. Olha o que é que Deus fala para ele. Varão valoroso, o Senhor é contigo. Deus fala isso para Gideão porque ele estava dando glória a Deus. Rajada de língua estranha. Malhando trigo no lagar. Você talvez não tenha nem ideia do que seja isso. Lagar, lugar fechado na rocha para amassar uva. Trigo tem que ser cirandado em lugar aberto, com vento. Lugarejado, espaçoso. Ele estava fazendo um esforço sobre-humano para salvar alguma coisa do trigo para não passar fome, porque Israel estava passando fome, que os medianitas tomavam tudo. Aí Deus está olhando ele, malhando o trigo no lagar. Rapaz, esse cara tem valor. Aí Deus vai dizer uma outra coisa linda. Meu Deus, se os irmãos, se o povo pentecostal entendesse isso. Vai nesta tua força. Eu não vi Deus dizer para ele: ei, homem, cheio do poder de Deus, varão de fogo, vai nesse teu poder. Vai, isso aí, cara. Vai nessa tua força. Você não está entregando nada, você está fazendo um sacrifício. Vai, é isso, eu quero sair. Deus não diz uma palavra espiritual. Só depois que ele diz: mas quem sou eu para isso? Aí que Deus vai dizer: porventura não te mandei eu? Faça a sua parte, que do meu lado está garantido. Você sabe qual é o problema do povo de Deus? É querer que Deus faça aquilo que Ele tem que fazer. Eu tenho uma noticiazinha boa e vou encerrar. Deus não move uma palha naquilo que a capacidade humana pode. E Deus move o céu inteiro onde você não pode. Mas para você atrair Deus para agir por você, você tem que fazer a sua parte. Vou dizer mais
mais umazinha. Não adianta ficar correndo em casa de profeta. Não adianta ficar correndo para lá e para cá, porque ele tem um irmão que Deus tem um raio-x, Deus revela tudo a ele. Ele vê tudo. Vamos parar de bobagem, vamos parar de meninice. Se Deus quiser falar comigo, Deus tem N maneiras de falar comigo. E não sou eu que determino como Deus vai falar comigo. E eu só tenho uma maneira de falar com ele, através da oração. Agora ele pode falar comigo de tudo que é jeito. Agora os crentes ficam atrás de profetada, não de profecia. Revelamento e não de revelação. Visagem e não de visão. Porque eu sou pentecostal e eu creio nisso. Mas esses caça-profetas, sabe? Que vivem no mundo do transcendental. Não, porque Deus falou isso. Rapaz, outra coisa que não é aqui não, é lá no Rio de Janeiro. Outra coisa que eu achei interessante. Deus fala tanto com essa gente e muda de opinião toda hora. O Deus dessa gente é volátil demais. Deus fala uma coisa para ele, daqui a 3 meses ele está fazendo outra. Não, ou então não. Deus falou aqui, mas semana que vem Deus já falou em outro lugar. Mês que vem já falou outra coisa. Deixa de conversa, meu irmão. Não põe Deus nessa farofa, não. Não põe Deus nessa bobagem, não. Faça a tua parte, rapaz. E deixa Deus trabalhar. E